estava dizendo assim, quando eu olho para Noemi e para Ruth, eu vejo dois tipos de igrejas aqui. Ou talvez eu poderia dizer assim, eu vejo dois tipos de crentes. Ou talvez eu poderia até dizer, eu me vejo em dois momentos da minha vida, e talvez você vai se ver também em algum instante da sua vida, ora muito parecido com Noemi, ora muito parecido com Ruth. É um parâmetro interessante que a Bíblia nos dá. O texto sagrado, ele, se você puder me acompanhar, ele diz assim, no versículo de número 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela, com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Você precisa me acompanhar aqui para você entender o restante da mensagem. O quadro não é bom. O quadro não é nada bom. Porque, do ponto de vista da história, é o período dos juízes. Diz aí o texto, nos dias que julgavam os juízes. Esse foi um dos períodos mais complicados da história de Israel. Conquanto tenham havido bons juízes, mas foi um período difícil. Porque era um período de muita instabilidade política, espiritual em Israel. No momento eles estavam aos pés do Senhor. Num outro momento eles estavam aos pés dos ídolos. E como consequência de ficarem aos pés dos ídolos, vinham as opressões dos inimigos. E eles eram oprimidos, eles eram saqueados. E aí eles clamavam a Deus. E Deus, na sua misericórdia, usava a vida de um juiz para restaurar a história. Mas passava um tempo, alguns momentos, juízes que governaram 40 anos, outros 8 anos, outros 12 anos, voltava tudo de novo. Então foi um período muito complicado da história de Israel. Os dias em que julgavam os juízes, por causa dessa instabilidade, dessa oscilação do povo em relação ao próprio Deus. Quando vinha a prosperidade de Deus, eles se esqueciam de Deus. E se curvavam diante dos ídolos daquela época. Quando vinha a consequência deles se curvarem aos pés dos ídolos, eles corriam atrás de Deus. Ninguém cresce assim. Ninguém atinge maturidade espiritual desse jeito. Nenhum relacionamento com Deus cresce dessa forma. Fica assim, ó. Um sobe e desce constante. E esses eram os dias da família de Elimeleque. E para piorar a história, a Bíblia diz que houve fome na terra. Teve fome em Israel. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Amém? E Elimeleque toma a decisão de ir para Moabe. Judeus e moabitas, ainda que inimigos em certos
momentos da história, mas tinha um certo grau de parentesco, vamos dizer assim, na linhagem deles. Os moabitas eram descendentes de Ló. Ló era primo de Abraão, era sobrinho de Abraão. Então, não sei se foi por isso que Elimeleque tomou essa decisão, mas o fato é que ele vai para Moabe. Pega Noemi, a esposa, pega os 2 filhos e vai para Moabe. E de acordo com a Bíblia, eles passam ali 10 anos, quase 10 anos. Mas não bastasse o tempo ruim que estavam vivendo, de instabilidade em Israel, de fome em Israel, Noemi fica viúva. Coisa muito complicada a viuvez. E não bastasse a viuvez, os 2 filhos de Noemi, já casados, morrem também. Temos 3 viúvas nessa história. Tempo difícil, vocês concordam comigo? Quem concorda, diga amém. Difícil, não é? Tempo complicadíssimo. Só se alguém não estiver no seu perfeito juízo para dizer, eu não acho que é tão complicado. Só se perdeu o juízo, está com algum problema. Porque do contrário, é um tempo difícil. Teve que sair de casa, teve que ir para outra terra, tinha fome, era um período difícil, dali a pouco o marido morre. Dali a pouco os filhos morrem. Irmãos, nós temos algo na nossa vida que é pior do que a falta, que é pior do que não ter, é a perda. A perda, ela é pior do que não ter. A perda não é igual à falta. Porque quando falta alguma coisa, é porque em algum momento já teve. Perda é aquela falta sem solução. E a gente tem dificuldade para lidar com perdas. Muito mais do que a dificuldade para lidar com a falta. Não deixe o seu raciocínio entrar naquele caminho da tal da praticidade e a dizer que é a mesma coisa. Não é. Eu posso estar vivendo um momento agora de uma momentânea falta de saúde. Mas daqui um tempinho eu melhoro e acabou a falta. É diferente de eu dizer para você assim, eu estou vivendo um momento difícil na saúde porque eu perdi um dos rins. A falta, Andréia, ela é momentânea, filha. A perda é definitiva, ou ela pode ser definitiva. A gente tem muita dificuldade de aceitar perdas. E é natural. A gente não sabe lidar com as perdas. A gente não sabe lidar, olha, e agora? Eu perdi. Não tem volta. Ou pelo menos eu não estou vendo possibilidade nenhuma de volta. Quais são os primeiros sintomas que começam a dizer para nós que a gente não sabe lidar com a perda? O primeiro deles e o mais evidente, o desânimo. Na falta, a gente não desanima. Se você for parar para pensar, você vai ver que a falta, muitas vezes, nos motiva. Está faltando dinheiro, o salário não está dando até o final do mês. Você não chega na empresa e pede as contas. O que é que você faz? Eu preciso arrumar um jeito de ganhar mais, para suprir a falta. Então a falta, às vezes, ela é até motivadora. Agora a perda não. A perda, ela tem a primeira marca, é o desânimo. Veja quando alguém perde o emprego depois de muitos anos naquele mesmo emprego. O camarada tem uma dificuldade enorme de se recolocar.
Ele não consegue viver, porque as coisas com as quais nós convivemos muito tempo, elas parecem que começam a fazer parte da vida da gente. E quando nós as perdemos, nós não sabemos lidar com elas. E o primeiro sinal que nós não sabemos lidar com as perdas é o desânimo. Deixa, eu não quero mexer mais com isso não. Não, mas isso aí, você pode... Não. Olha, eu vou pensar em alguma coisa e eu faço alguma coisa, mas não toca mais nesse assunto comigo não. O desânimo tomou conta. E se você me permite dizer, é o caso de Noemi. Noemi é uma mulher desanimada. Noemi é uma mulher que não sabe mais lidar com a perda. Noemi é uma mulher dominada pela perda. Tanto é que se você olhar para esse texto, quando ela retorna para Belém de Judá, o texto diz assim, versículo 19, olha aí na sua Bíblia, por gentileza. Então, ambas se foram, ela e Noemi e Ruth, até que chegaram a Belém, já estão em Judá. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Isso aqui é o relato de uma mulher dominada pelo desânimo. E o desânimo, irmãos, por favor, não pense você que eu estou tratando psicologicamente, não. Isso é, nós somos assim. O desânimo, ele atrai outras coisas. Quando o desânimo, ele controla a vida de alguém, ele leva essa pessoa até mesmo a ir contra o próprio Deus, ou atribuir ao próprio Deus as suas perdas. Ela fala aqui, olha, ditosa eu parti, eu saí daqui com a família completa. Eu saí com o marido, eu saí com os meus 2 filhos, e olha como eu estou voltando agora. E ela atribui a Deus isso. Visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. É o retrato de alguém que no meio da crise complicada, do momento difícil, teve perdas, não soube lidar com as perdas, e agora está desanimada. E numa prostração absurda, que não quer nem ser chamada mais pelo seu nome. Vocês estão entendendo, irmãos? Me chamem de Mara. Mara no hebraico quer dizer amarga. Me chamem de amarga. Não me chamem mais de Noemi, me chamem de amarga. É essa mulher que retorna para sua casa. É essa mulher que volta para o meio do seu povo. E nesse retorno, essa mulher não percebe em momento algum o que é que Deus está querendo fazer. Não, pastor, ela percebe porque ela dá uns toques para Ruth. Ela não percebe. Ela dá orientações para Ruth mediante o que Ruth foi contando para ela. Noemi, queridos, ela simboliza. Deixa eu começar por uma igreja que já foi grande, que já teve tantos ministérios, que já teve tantos obreiros, tantos ministros, tantos membros, e de repente por uma conjunção de fatores negativos, perdeu. Aqui com Noemi é uma conjunção, junta. Fome, tempo político e espiritual difícil, viuvez e perda de 2 filhos. Juntou tudo.
Às vezes isso acontece com a igreja. Talvez vocês que não estão tão acostumados a lidar com a igreja, vocês não percebam isso. Eu estava comentando com a Isa agora hoje, ouvindo um pastor muito querido, que eu me reservo de não falar por questões éticas. E ele dizendo, por causa das posições que ele tomou na igreja dele, posições favoráveis à palavra, favoráveis ao reino, 75% dos membros foram embora. Você já imaginou? E uma igreja muito parecida com a gente, com trabalhos missionários no país, fora do país. Você sabe o que é lidar, de repente, de um dia para a noite, com menos 75% dos membros? Desarticula tudo. E ele dizendo, líderes, obreiros, membros, foram embora. Quando ouviram os posicionamentos de fé dele. E todos eles absolutamente bíblicos. E eu estava ouvindo ele falar isso e ele dizendo, você pensa que é fácil recomeçar? Mas ninguém recomeça com o coração de Noemi. Nenhuma igreja recomeça a sua história se ela tiver um coração como o de Noemi. Pondo culpas, sendo dominada pelo desânimo. Nenhuma. A tendência é a uma prostração completa. Mas Noemi também poderia ser um crente que no meio da sua caminhada de fé enfrentou um momento em que vários fatores negativos se uniram. Acontece. Apareceu um desemprego, apareceu um divórcio, apareceu uma doença, juntou. E ele pode ficar como uma Noemi e dizer para todo mundo que Deus para ele é um passado, que o ministério para ele é um passado. Ele pode ficar como Noemi. Pode ser uma família que perdeu alguém por uma enfermidade muito grave, muito séria. E junto com aquela morte veio um desemprego, e junto com aquele desemprego desencadeou uma crise financeira absurda. E eles viram lá, eles se reúnem em família e dizem, olha, esse negócio de Deus para nós chega, não dá mais. Porque se ele fosse bom, ele não deixava acontecer isso. E vão embora. Noemi. Você pode ser Noemi. Ser Noemi é uma escolha que está aí. E olha, parece que é a mais fácil. No momento do calor da crise, parece que ser Noemi é a coisa mais rápida. Parece que ser Noemi é a fuga que eu precisava para arejar minha cabeça e ver o que vai dar lá na frente. Mas Noemi vai terminar como Noemi. Noemi vai terminar com a perspectiva de vida que ela projetou para ela mesma. Eu era ditosa e Deus me tirou tudo. Lá no final da história que ela vai olhar, opa, quase que dizendo assim, então quer dizer que Deus, Ele é Deus que opera no cenário de crise? Nossa, Ruth! Só que nesse momento muita água já passou por baixo da ponte. Muita coisa já aconteceu. Mas a gente pode ser Ruth. E esse é o convite do Espírito Santo para mim e para você nessa noite.
a gente até pode escolher ser Noemi. Parece que está mais perto ser Noemi. Parece que está mais fácil ser Noemi. Mas vem o Espírito Santo e diz para você, mas eu tenho um outro caminho para você. Porque o Espírito Santo sempre tem um caminho novo para nós. E se olhar para o texto e eu colocar essa mensagem dentro desse texto, nós vamos ver que todo o caminho novo do Espírito Santo nos leva sempre à mesma pessoa, nos leva sempre a Jesus. Porque Ruth conhece Boaz, Ruth casa com Boaz, e em Ruth e Boaz, a linhagem do Messias continua. A linhagem de Jesus, o Senhor, vai se estabelecer. Diz o texto, se você quiser ler comigo no capítulo 4, no versículo de número 18, você vai ver assim, são estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naazon, Naazon gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E de daqui de Davi para frente você já conhece a história. Então, a gente pode escolher. O convite do Espírito está aí lançado. Você quer ser Noemi ou quer ser Ruth? Vamos olhar um pouquinho para Ruth. Você tem condição de olhar um pouquinho comigo para Ruth? Ótimo. Primeiro, Ruth está praticamente na mesma condição de Noemi. Ruth é viúva também. E pelo que o texto mostra, Ruth ainda era nova. Por quê? Como é que você sabe disso? Está inventando? Não, porque ela gerou um filho. Se ela já fosse idosa, possivelmente não teria isso acontecido. Ruth é peregrina. Mas a realidade de Ruth, ela é um pouco mais grave, irmã Delmira, querida. Sabe por quê? Porque Ruth se oferece, Ruth se expõe, Ruth se dispõe ao desconhecido. Não é, irmão Antônio? Porque Belém de Judá é terra de Noemi, não é terra de Ruth. Tanto que quando elas voltam, o povo não diz, olha lá Ruth. O povo diz, olha lá Noemi. A terra era de Noemi. O povo era de Noemi. O Deus era de Noemi. Não tinha nada de Ruth aqui. Ruth está indo para o... Acabei de falar agora, para o... desconhecido. Ruth está indo no escuro. Mas o que nos deixa assim maravilhados de ver é a posição, é a atitude de Ruth, que a gente leu aqui no começo do culto. E isso só pode ser algo de Deus. Isso só pode ser um trabalhar de Deus. Isso só pode ser um convite de Deus. Porque se Ruth tomou a decisão que tomou, certamente não foi olhando para Noemi. Porque Noemi é o negativo. Noemi é a expressão do não dá. Noemi é a expressão do não pode. Noemi é a expressão acabou tudo. Noemi é a expressão de alguém amarga. Então para quem Ruth olhou? Para o sogro não foi, porque já estava morto. Para o marido também não foi, porque já estava morto. Para o cunhado tampouco, porque também já estava morto. O que é que motivou Ruth, gente? Só tem uma resposta. Deus. O Espírito Santo. Não, porque a coisa aqui é profunda, né? Porque ela diz assim,
No verso 16. Olha, não me força a te deixar. Eu não quero te deixar, Noemi. Já começa aqui, irmãos. A convicção de Ruth é tão forte, companheiro, irmão Arnaldo, que, querido, vamos e venhamos, andar com gente amarga não é muito fácil, né? E principalmente ir para o desconhecido com gente amarga. Eu sei, lá se essa mulher aqui já é amarga, imagina quando chegar na casa, na terra dela, que ela fugiu de lá por causa da fome. E é ela que disse aí, que ouviu falar que o Senhor teve misericórdia e mudou a fome, como está escrito aí no versículo 6. Não, não é isso. Noemi diz, olha, não me force a te deixar, porque eu não vou te deixar. Ruth diz mais. Olha, não vem me obrigar a não te seguir, porque eu vou te seguir. Jesus, que mulher é essa? E ela ainda explica, não é uma coisa emocional, né, meio assim, tio, meio maluca, não, é um negócio consciente. Porque onde você for, eu vou. Onde você pousar, onde você dormir, onde você parar, eu vou parar também. Eu vou pousar também. No 17 ela chega a dizer, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. A atitude de Ruth só pode ser algo movido pelo Espírito de Deus, por Deus. Porque, irmãos, normalmente quando a gente vai tomar uma atitude, a gente considera, né? A gente pondera. Mas o que Ruth tem para ponderar aqui? Tem nada. Está seguindo uma mulher que perdeu tudo. Amarga ainda. Está indo para uma terra que tudo ali é desconhecida. O povo, Deus, tudo. Mas Ruth tem convicção. Aonde você morreu, eu morro também. Onde você for sepultado, eu serei sepultada também. Só o Espírito Santo, gente. Não tem ninguém que faça isso. Hã? Não, desculpe eu discordar de ti, Chumbinho, mas ainda que, claro que deve ter acontecido, mas compaixão não leva a uma atitude tão profunda. Não leva. Tanto é que a outra nora, né? A outra nora, eu sempre confundo esse negócio de nora e sogra. Eu chamo sogra de nora e nora de sogra. Então a outra nora, quando no versículo 11, Noemi fala, voltai minhas filhas, porque iríeis comigo, tenho ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos. Tornai, ou seja, voltem filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta, e Orfa com um beijo se despede da sua sogra, porém Ruth se apega a ela. Mas Orfa, se você ler o versículo 8, 9 e 10, ela junto com Noemi, ela diz, não iremos contigo ao teu povo. Eu diria até o contrário, que para determinadas atitudes, para a gente ser Ruth, só compaixão não basta. É até bom você falar isso, me ajudou. O que o Espírito Santo põe no coração da gente é mais do que compaixão. Orfa também tinha, e é um sentimento mais do que... Mas só que ela diz o seguinte também, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É aqui que o negócio clareia, né? Por quê?
Porque se você olhar para os moabitas eram os adoradores de Camos. Os moabitas tinham vários deuses, inclusive, se eu não estiver enganado, no ritual a Camos, crianças eram oferecidas em sacrifício. Então, quando Ruth diz, o teu Deus é o meu Deus, aí não. Aí a compaixão, ainda que presente, cedeu lugar para algo maior. E esse algo maior se chama convicção. Eu sou Ruth. Eu não sou órfã. Teu Deus é o meu Deus. Teu povo é meu povo. Onde você for, eu vou. Onde você pousar, eu pouso. Onde você morrer, eu morro. O convite do Espírito para nós nesta noite, que estamos vivendo momentos difíceis. Por exemplo, no país, semelhantes aos dias dos juízes. Estamos vivendo uma instabilidade de quase 9 anos. Política, econômica e por aí vai. Vocês viram hoje um ministro da Justiça tendo que dar satisfação de algo que não se sabe nem se é verdade. O ministro Moro ficou quase 10 horas no Senado Federal hoje, tendo que responder. Para o que nem se sabe que é verdade. Tempo dos juízes. Tempo de fome. Quase 16 milhões de desempregados. Você acha que esses 16 milhões de desempregados estão comendo o quê? Carestia terrível. Tempos de perdas. Se nós formos pensar nas perdas éticas que tivemos nesse país, meu irmão, vai demorar muitos anos para que a imagem nossa lá fora seja restaurada. Nós somos conhecidos como o país da corrupção. Então, o cenário não é muito diferente. E talvez a perda maior que nós estamos vivendo hoje se chama esfriamento espiritual. Talvez essa seja mais aguda para a igreja do Senhor. Um esfriamento onde as pessoas estão desanimadas de Deus, desanimadas da igreja, desanimadas do ministério, desanimadas de tudo que diga respeito a Deus. Então a gente pode ser Noemi. Olhar para o nosso cenário e falar, irmão Antônio, não dá mais, irmão. Vamos esperar Jesus vir buscar, porque... Ou a gente pode ser Ruth. Eu volto a dizer pela terceira vez, o convite do Espírito para essa igreja amada e querida é sermos Ruth. É sermos Ruth. E eu acho interessante que Ruth fala assim no versículo 17, na parte B. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ele está dizendo assim, que o Senhor exerça juízo sobre mim, se qualquer outra coisa me separa de ti. Só tem uma coisa que vai me livrar desse juízo, Noemi, a morte. Eu morrer aí não tem jeito. Caminhar ao lado de gente como Ruth, dá até um ânimo novo, não dá? Imagine ministérios da casa do Senhor sendo liderados por Ruths. Pare para pensar nisso, querido. Não corra dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, porque você tem o Espírito Santo, você é o corpo de Cristo, eu também. E Ele está dizendo para mim e para você, eu quero convidá-los a serem Ruth. E o que é que Ruth fez? Só uma coisa Ruth fez. Caminhou no vento do Espírito. Só fez isso.
Porque se você olhar o capítulo 2, eu não vou ter tempo de falar sobre ele hoje, mas eu vou citar somente os versículos iniciais. A partir do versículo 1 eu vou terminar já. Diz assim, vocês acharam? Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Noemi sabia desse parente. Olha só, eu fico maravilhado como Deus faz as coisas. Não, o negócio não é fácil não, né? Fala sério. Ruth, a Moabita, e a Bíblia ainda faz questão de dizer assim, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai minha filha. Não deu nenhuma indicação. Ó, vai ali que ali é de Boaz. Tá vendo aqueles campos ali? Esquerda, direita. Vai lá que ali é de Boaz. Não. Mas o que me chama a atenção também é o fato de que Ruth, apesar de estar apegada a Noemi, Ruth não estava apegada ao desânimo de Noemi. Isso é muito forte. Porque Ruth tem a atitude de dizer, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas. Sabe o que Ruth está falando aqui? Irmã Meire querida, se depender de mim, a gente subsiste. Porque espiga era a subsistência básica, era o alimento básico. Deixa eu ir. Ruth está vendo Noemi derrubada, Noemi amarga, Noemi desanimada. Deixa eu ir. Porque Ruth é assim. Ela não tem uma atitude só. Ela tem várias que mostram a sua convicção em Deus. Não parece pequeno? Colher espiga. Não, mas espera aí. Eu falei que eu não ia entrar no capítulo 2, já estou entrando no capítulo 2. Espera um pouquinho. Não é colher espigas chegando assim, monetinho, pegando do melhor, filho. Não é isso não, meu querido amigo. Era pegar o que estava no chão, que ninguém queria. Porque o melhor ficava para o dono da plantação. Deixa eu ir lá. Vai. É o que Noemi fala. Porque gente que está como Noemi, tomada pelo desânimo, não tem perspectiva de nada. Vai. Você quer? Então vai. E o verso 3 diz, ela se foi. Aleluia. Não pergunta nada, não pede nada, porque a convicção fala mais alto. Chegou ao campo e apanhava após os segadores. Os segadores são os empregados do dono da plantação, então eles vão pegando o melhor. Ela vem atrás, pegando a sobra. Isso me faz pensar que quem tem convicção em Deus não briga por posições de orgulho. Mas basta a humildade. Não tem problema, eu pego depois deles. Aí diz o texto no verso 3, a parte B do verso 3. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. O vento do Espírito leva Ruth.
Vento do Espírito leva a igreja igual Ruth. Vento do Espírito leva a crente igual Ruth. Vento do Espírito leva famílias iguais a Ruth. Não fica de fora do propósito de Deus nunca. Não escapa da vontade de Deus nunca. E o verso 4 diz assim: eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. O homem é um crente. Um homem, eu não falo crente ao nosso linguajar de hoje, mas um homem com compromisso com Deus, um homem que conhece a Deus, um homem que chega perto dos empregados e diz: o Senhor seja convosco. Responderam eles, também homens que conheciam a Deus: o Senhor te abençoe. Olha onde Ruth foi botar o pé, aleluia, em território de Deus. Queridos, quando a igreja do Senhor, ela se dispõe, ela se entrega ao convite do Espírito para ser Ruth, ela vai pisar em terreno que Deus já pisou e já determinou a vitória, meu amado. Depois... é coisa demais, né? Fala sério, gente do céu. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, os que colhiam: de quem é esta moça? Você sabe de que moça ele está perguntando, não sabe? Ruth. Aí ele diz assim, no verso 6: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui. Menos um pouco que esteve na choça, uma coberturazinha. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passe daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atento ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sedes, vai às vasilhas e bebe dos que os servos tiraram. Então, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Quando a igreja, uma família, um irmão, um obreiro, decide ser Ruth e não mais Noemi, Deus não apenas abre portas, como Deus prepara o melhor. Mas o melhor aqui, Cláudia, não é pegar as melhores espigas. O melhor é o que viria. Era o casamento com Boaz. Quando a igreja, uma família, ou um irmão, um obreiro, escolhe, aceita o convite do Espírito para ser Ruth, ele pode descansar em duas certezas. Primeiro, o que ele precisar para as coisas cotidianas, Deus vai preparar. E o que ele não souber acerca dos propósitos que Deus tem com ele, Deus vai guiar. Deus vai guiar. Querido, o caminho do Senhor, diz o texto sagrado, ele é perfeito. Eu não sei o que Deus vai fazer com a gente nos próximos meses. Eu sei que se a gente aceitar o convite para ser Ruth, nós vamos caminhar no caminho perfeito do Senhor. A história de Noemi terminou muito rápido.
A história de Noemi, ela termina com o resgate. Mas a história de Ruth avança até os dias de hoje. E só terminará, aleluia, quando o descendente de Ruth e de Boaz vier buscar a igreja de Jesus. Essa é a mensagem que eu tinha para falar para vocês hoje. Fiquemos em pé em nome de Jesus.